Quando nós mudamos para essa casa, foi exatamente no Dia das Mães, fazem 3 anos, e por ter sido a primeira palestra na casa nova, ainda não estávamos muito organizados, ela não foi gravada. E ela é muito comentada ainda hoje. Então hoje eu vou passar um pouquinho sobre aquilo que foi falado há 3 anos atrás e que vale para sempre, que é sobre a mãe. Essa figura controversa, mal falada, cobrada, uma criatura que carrega uma tonelada de culpa no coração e na cabeça. Existem as mães e existem as mulheres que tiveram filhos. Isso tem diferença, porque às vezes se fala de mãe como se fosse um padrão e todas vivessem a mesma experiência, as mesmas emoções, o mesmo amor incondicional. E não é assim, porque antes de ser mãe, essa mulher era só uma pessoa, era um indivíduo, era uma mulher, que foi um bebê, que foi uma criança, que foi uma adolescente, que foi uma jovem, que teve pais, que foi filha, que foi irmã, igual vocês, pessoa bem normal. E falando para essa geração mais jovem hoje, é preciso lembrar que essa mãe, ela nasceu no século passado, lá na primeira metade do século, ou um pouquinho depois da metade do século, que veio trazendo uma carga de criação que não mudou muito durante séculos. Pais não podiam demonstrar amor porque isso podia gerar um desrespeito, pais não podiam se aproximar muito dos filhos porque podia gerar desrespeito, e o respeito era o objetivo máximo da criação. Tem que respeitar, até para poder dar conta, porque sempre foram muitos filhos, né? Uma turma grande não é fácil dar conta. Então havia uma formação de que criar filhos era alimentar, vestir, nem escolaridade estava no objetivo, porque há tempos atrás isso não era uma necessidade, e era isso, e acabou, e cada um se virava lá com a vida. Então vocês, mais jovens, pegaram esse final de criação dessa forma, porque a partir dos anos 70, 80, dos anos 80 talvez, esse olhar para a criação mudou bastante e vem mudando cada vez mais. Não era melhor, nem era pior, são situações diferentes. Então, essas mães de vocês, elas estão ainda tentando se ajustar. Passaram esses anos todos tentando se ajustar nessas mudanças que a vida foi exigindo. Muitas mães que só cuidavam do lar e da família tiveram, por toda a conjunção econômica, enfim, da vida, tiveram que ir para o mercado de trabalho, e se elas já se sentiam culpadas quando estavam em casa, ficaram mais culpadas ainda no momento em que tiveram que sair de casa. E deixar seus filhos aos cuidados de alguém, rezando para que tudo dê certo, e voltando para casa com aquele balaio de culpa, de saudade, de ausência, enfim, e com as suas questões individuais acontecendo. Que ao lado dessa mãe tinha um marido, ou não tinha, e tudo isso são questões da individualidade dessa mulher. As mães mais jovens já têm uma outra forma de olhar para uma criança, para uma criação, já entenderam que criar um filho é muito mais do que alimentar e vestir e mandar para a escola. E com esse mundo de informações em tempo real é bastante difícil, porque o que antes podia se tapear hoje é impossível, porque está tudo ali sendo mostrado de qualquer jeito. A comunicação aumentou muito, então está mais difícil, mas essa mãe jovem, ela também continua sendo, antes de tudo, uma mulher, um indivíduo. E é importante lembrar disso, porque a gente trata muitas pessoas aqui com problemas e questões que vêm dessa relação. A mãe medrosa, a mãe insegura, ela superprotege o filho não consegue abrir as asas para voar na vida, fica ali agarrado no ninho, e até um certo momento a mãe acha muito bom, porque ela está ali cuidando, protegendo. Mas o tempo passa, e aquele filho que não sai do ninho começa a incomodar, porque as pessoas começam a dizer, e aí? E seu filho? E seu filho? E aí aquilo que ela fez começa a gerar problemas. Eu sempre digo que se tudo é certo na criação de um filho, esse filho vai bater asa no ninho e vai cuidar da vida. E não vai estar ali toda hora dando atenção, porque não é possível. Como as mães também não estão todo o tempo ali dando atenção para as suas próprias mães, para as que ainda têm. Porque a vida é assim, as pessoas precisam ir para o mundo.
E criar filho é criar para o mundo, com todos os riscos que isso representa. A mãe, ela cria filho com o coração lá de fora, com o coração na mão. Porque o que vão fazer com a minha cria? A vida não foi fácil para elas. Não será fácil para os filhos, porque não é fácil para ninguém. E é impossível impedir que o sofrimento chegue para os filhos. Primeiro, porque na adolescência vai se apaixonar, a mãe permitindo ou não, querendo ou não, e ali vai vir o primeiro sofrimento. É o coração partido da adolescência, coisa trágica. Todo mundo aqui lembra que acreditava que nunca mais ia amar e ia morrer. Então é impossível impedir que o filho sofra. E não há o que fazer. E a partir de uma certa idade, a mãe perde a função maior. Porque ela não manda mais nada. Aquela que ainda quer mandar é aquela que vai criar problema com o filho. Porque o filho vai se debater, tem que se debater, e ela precisa aceitar que sua função vai mudar. Ela, de provedora de todas as soluções, passa a ser só um porto estacionado, aonde aquele barquinho de vez em quando ancora para se abastecer, para colar os cacos, consertar o casco e partir de novo. E não pensem que isso é pouca função, porque nessa sala, quem tem esse porto para ancorar, sabe como é importante. Mesmo que não vá muito, às vezes a mãe mora longe, às vezes a vida não permite, muito corrida, mas sabe que tem. E se precisar é só ancorar ali, porque os braços vão estar abertos. E essa mãe continua sendo um indivíduo e uma mulher, daquele filho que já partiu. Ela continua tendo as questões dela. E é muito difícil os filhos reconhecerem isso nas mães, que é uma pessoa, é um indivíduo com questões de criação, com sonhos que teve na vida, alguns ela realizou, outros não, frustrações que se acumularam, os medos e as culpas. Às vezes aquela mulher se debate dentro de um casamento que já não existe mais, porque ela acredita que manter aquilo é deixar o porto ali mais estruturado. E aí ela abre mão da sua felicidade plena de mulher em prol de uma prole. Se vê demais isso ainda. A gente sabe disso, né, por causa das consultas e tudo mais. E se vê demais os filhos, e essas mães que ainda são filhas ou foram filhas, ainda carregando reclamações, queixas, mágoas, frustrações em relação a essa mãe. E eu sempre digo aqui, deixa a mãe viver a vida dela, vai cuidar da sua, porque o que já aconteceu, já passou, não tem mais função. Aquela pessoa que era jovem quando veio o primeiro filho, o segundo, o terceiro e por aí, ela não sabia como é que fazia. E ela fez do jeito que ela achava que era certo. E ela fez com intenção de acertar. E com certeza errou muitas vezes e falhou muitas vezes. Ela não sabia como fazer. E para quem tem mais de um filho, sabe que cada filho sai de um jeito. O que você aprendeu com o primeiro, para o segundo, pouco serve. E a outra pessoa tem outro temperamento, outra forma de ouvir, de lidar com as coisas, de raciocinar, de sentir. Então, para cada filho é um manual diferente. Está lá a mãe louca tentando se ajustar naquelas diferenças todas, tentando fazer o melhor, tentando acertar, enquanto se equilibra na corda bamba da vida dela. Porque os filhos também esquecem isso. Enquanto a mãe está criando os filhos, ela está tendo sua própria vida para dar conta, ainda jovem, com questões que ela também não sabe lidar. Então a mãe está sempre na corda bamba, tentando equilibrar todos os pratos, casamento, os filhos, a vida profissional, a sua vida de indivíduo, a vida familiar maior, com os pais, com os irmãos, com os cunhados, enfim, com o mundo, que não está bonito e não está fácil. Então, lembrando que vocês vão daqui a algumas semanas se reunir para comemorar o Dia das Mães, eu quero muito pedir isso, que quando vocês forem se encontrar com elas, vão com esse olhar, vão com gratidão. Não importa como você foi gerado, nem porquê, mas vocês vingaram. Ela podia ter tirado, mas não tirou. E vocês tiveram a chance de encarnar e de viver como escolheram. E só isso já é muita coisa. Vocês chegaram na Terra. Essa era a vontade, a ideia.
E foi através dela, porque as mulheres são os portais de chegada na Terra, não inventaram ainda uma outra forma disso acontecer. E por isso elas são tão massacradas ao longo da história, porque elas detêm o poder da vida. Então não pode deixar isso subir para a cabeça, não. Vamos abafar. Elas são os portais da vida, de chegada, não tem outra maneira. Então só ela ter gerado e permitido o nascimento de vocês já é uma razão para ter muita gratidão. E depois esse olhar, ela fez o que deu para fazer. Quando vocês olham para trás e se culpam de decisões que tomaram, que não deram certo, que vocês consideram errado, quando vocês olham para trás e se julgam e se maltratam, olhando para o passado com conhecimento de hoje, lembrem que ela fez a mesma coisa. Ela estava lá tentando fazer tudo, sem manual. E fez o que deu dentro do que ela recebeu, do que ela aprendeu, do núcleo de onde ela veio. Uma mãe que nasceu numa metrópole é diferente da mãe que nasceu numa cidade pequena do interior. A mãe do litoral é diferente da mãe que mora na serra. Até a geografia influencia muito nisso tudo. Um lugar mais liberal, um lugar mais conservador, isso falando dentro do nosso país, não vamos nem para fora. Façam do encontro desse ano, que é um ano tão complicado, tão pesado, um encontro diferente. Olhem para trás, para aquilo que vocês não gostaram na criação, para aquilo que machucou. Coloquem numa bolsa, numa mala e entreguem para o sol, para o centro da terra, para as mãos de Deus, para as asas dos anjos, para o que vocês quiserem, mas entrega. Deixa isso ir, deixa isso sair de vocês, para não ficar ocupando espaço, porque quando você está todo ocupado por coisas antigas, o novo não entra porque não tem onde se encaixar. E muitas vezes o novo não chega porque vocês ainda estão alimentando o passado. Então as emoções ainda estão voltadas para trás, em vez de estar ligadas no hoje. Deixem esses sentimentos saírem de vocês. Se ainda for possível, porque tem casos em que não é mais possível, mas se ainda for possível, tentem uma nova relação. Deem um abraço sem palavras, um abraço sentindo isso tudo. Para aquelas relações que não são mais possíveis, porque às vezes o estrago é tão grande ao longo da vida que o distanciamento se faz, e isso acontece muito também, em que até o encontro ficou inviabilizado. Mas façam isso nas suas casas, empacotem esses sentimentos, liberem vocês e liberem elas dessas emoções, dessas cobranças, desse peso, e mesmo de longe, mesmo que não possam se falar, abrace mentalmente, porque isso liberta vocês. E também liberta ela de um peso de culpa, ainda que vocês não falem, ainda que não seja possível falar. Isso falando das mães encarnadas. Porque, como eu falei no início, existem mães, existem mulheres que tiveram filhos. E algumas mulheres, por questões orgânicas, sociais, familiares, emocionais, psicológicas, enfim, não são capazes de fazer essa ligação uterina com os filhos. Não conseguem. Elas têm uma limitação, não conseguem. E não é por mal, é porque não conseguem. Mas essas mães também merecem ser compreendidas e liberadas desse peso. Porque se elas têm uma impossibilidade, existe uma raiz para isso. Não é uma pessoa anormal. Ela não fez isso de propósito. Ela não escolheu não conseguir fazer essa ligação. Tá? Não conseguiu. E está tudo bem, porque a vida é daqui para frente. E é nesse para frente que vocês têm que botar os olhos e não para trás. Liberem essas mães, deixem elas viverem a vida delas do jeito que acharem melhor. Para aquelas que ainda estão por perto, que ainda existe uma relação, abracem, sintam a presença enquanto ainda está ali. E, por favor, não estraguem o encontro discutindo problemas com o resto da família, que não é o momento. Não adianta chegar com flores, presente, abraço e depois cair numa discussão com o irmão, com a cunhada, com o cunhado, sei lá, com quem estiver lá, e estragar o dia, que aí a mãe vai preferir que não tivesse ido. E se você não está preparado para encontrar as pessoas que estarão lá, não vá. Faça uma linda homenagem e não vá. Às vezes vale mais, como eu falo do Natal,
às vezes vale mais uma ausência que permite que os que estão lá façam um encontro de paz, do que você se obrigar a ir, porque tem que ir por uma obrigação social e sair de lá bem aborrecido ou deixar a homenageada do dia triste. Então vá se estiver pronto, senão não vá. Para os que têm as mães desencarnadas, saibam que, independente dos caminhos que elas estejam trilhando nas outras dimensões, esse é um laço, uma lembrança que não se desfaz. Talvez vocês não encontrem mais com elas quando vocês desencarnarem, mas é uma lembrança de existência que foi compartilhada que nunca se apaga. E elas também podem receber os recados, porque nós, espíritos, somos muito fofoqueiros. A gente escuta as coisas e leva. Então vocês podem também, nas suas casas, nesse dia ou no dia do aniversário, que seria o aniversário delas, esqueçam a data de morte, é coisa para esquecer. Mas o aniversário de nascimento, mandem um recado bem bonito. Esse recado chega, ele chega. E ele chega literal, porque é como se fosse filmado e levado. Elas recebem. E faz muito bem. Então, só para fechar, que no próximo domingo de maio, que for o Dia das Mães, se não para todos, para que muitos consigam um novo marco nessa relação. Olhem para aquela pessoa e lembrem, ela é uma pessoa, ela é um indivíduo, ela tem uma história que poucos filhos conhecem, porque os filhos não têm o hábito de perguntar. Os filhos não sabem da vida das mães, eles não perguntam. A mãe está ali para eles. E não é assim. Perguntem da vida delas, perguntem dos sonhos, perguntem da vida. Não fiquem ali só esperando que seja mais um dia onde você vai ser agraciado com a comidinha dela, com a atenção dela. Façam diferente. Sentem com ela para conversar da vida. Pergunta se o casamento está bom ou foi bom. Para a mãe viúva, como é que está isso? Como é que é para você? As pessoas têm pudor em falar de certas coisas porque vai ficar triste. As pessoas que carregam dores, o que elas mais precisam é falar dessas dores. E quem melhor que os filhos que conheceram as pessoas, seja a mãe dela, o pai dela, o marido dela, quem melhor que os filhos para falar do que conheceram? Em vez de conversar de política, das porcarias que estão acontecendo, vamos falar dela. Não vai fazer nada não, senta aqui, vamos conversar. Elas vão ficar sem jeito, mas é para ficar sem jeito mesmo, abraça, beija, pergunta. Faça um dia diferente. Pergunte como ela está, querendo ouvir a resposta. Esperando o tempo dela para responder. Olhando no olhinho. Enquanto ela ainda estiver por aqui. Ainda tem isso, daqui a pouco parte. Ou vocês na frente, não se sabe. De qualquer forma é afastamento. Que vocês tenham um lindo encontro do Dia das Mães esse ano. Para fazer valer a pena. Para honrar esse presente que ela deu, que é a vida. Uma boa noite, fiquem em paz, muitas bênçãos, muita luz, muito amor.